Muito bem, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte da aula de consumidor. Deixa eu terminar aquela parte lá do que a gente estava vendo, né, do CDC, para poder depois eu explicar a questão dos relatórios para vocês. Então, a gente estava aqui vendo sobre essa questão da sanção da lei. E na sequência, então, só lembrando, o CDC surgiu como um verdadeiro microsistema normativo baseado na proteção do consumidor frente a possíveis práticas ilícitas de cunho enganoso ou abusivo do fornecedor, bem como em relação a práticas lícitas, mas que viessem a provocar prejuízos de ordem material ou moral aos consumidores. Então, é importante destacar isso aqui, porque o CDC ele vai ser a marca de separação entre o Código Civil e o Direito Civil e o Código do Consumidor e o Direito do Consumidor, porque até então, até a criação do CDC, até o início da vigência do CDC, as relações de consumo acabavam sendo absorvidas como relações civis comuns, que eram lá, né, regulamentadas pelas obrigações, pelos contratos, pela responsabilidade civil. Essas três áreas do direito civil, né? Com o Código do Consumidor, então, acaba havendo a criação de um novo sistema normativo, de um microsistema independente e apartado do direito civil. É aí que realmente vai se criar o direito do consumidor. É aí que realmente vamos ter uma área do direito específica para tratar desse tema. E é aí que aparece o Código do Consumidor para justamente fazer esse destaque, para fazer essa separação entre direito civil e direito do consumidor. São áreas parecidas, mas não são idênticas, porque se fossem idênticas, não teríamos o Código do Consumidor e aí teríamos o tratamento, a manutenção daquele tratamento igualitário entre as partes da relação jurídica. E aqui isso não acontece, porque o consumidor é sempre a parte mais fraca, é a parte mais vulnerável, e aqui a lei vai garantir vai garantir meios para que esse consumidor possa, né, ser mais protegido para justamente garantir, num segundo momento, uma igualdade entre fornecedor e consumidor, uma igualdade gerada pela lei e não só uma igualdade perante a lei, como a gente vai ver aí na sequência. E a ideia básica aqui do microsistema normativo de direito do consumidor surge justamente não só para prevenir ou para punir possíveis práticas ilícitas, mas também para punir práticas lícitas que levem à prática de danos, que acabem gerando danos aos consumidores. Então, aqui não são só fatos ilícitos, mas situações lícitas permitidas pela lei que também possam provocar dano, serão também objeto de proteção do consumidor para que haja o devido ressarcimento, para que haja a devida reparação por danos materiais, morais, estéticos, entre outros. Certo? Então, que já fique bem claro isso, que o objetivo aqui é defender realmente o consumidor. O Código do Consumidor tem lado, é o lado do consumidor mesmo, na maioria dos casos, e essas normas vêm para coibir, prevenir, coibir, punir, tanto práticas ilícitas quanto práticas que são lícitas, mas que também podem provocar danos aos consumidores, os prejuízos de ordem material, moral, estética, entre outros. Outro ponto importante aqui é falar sobre essa questão 2.3 do nosso CDC como influência para os direitos do consumidor dos países sul-americanos. Então, o Brasil acabou servindo como referência para os nossos vizinhos, não só os vizinhos geográficos, né, já que o Chile não faz fronteira com o Brasil, mas os vizinhos também na legislação, né, países que têm legislação parecida, os países do Mercosul e países próximos, como é o caso do Chile. Então, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, principalmente esses 4 países, adotaram, anos depois do Brasil, legislações voltadas para a defesa do consumidor muito parecidas com a nossa, né? Alguns deles têm códigos, mas a maioria, os 4 aí em geral, têm leis específicas que têm uma natureza quase que de código do consumidor, e isso nos traz também uma certa segurança quando a gente viaja para esses países, porque
a gente sabe que nesses países as normas de proteção ao consumidor são parecidas com as nossas. Então, já sabemos que ao fazer compras na Argentina, no Paraguai, no Uruguai ou no Chile, os direitos serão parecidos. Pode haver algumas mudanças, claro, cada país tem sua realidade, mas a base do direito do consumidor desses países foi extraída do nosso direito do consumidor. Então, o nosso CDC acabou servindo como influência para que esses outros países construíssem também os seus microsistemas normativos de proteção e defesa do consumidor. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Tudo ok, professor. Beleza. Ok. Deixa eu só fazer uma parada estratégica aqui para mostrar a vocês a questão dos relatórios, né? Aproveitar que deu uma pausa aqui de um ponto para outro do assunto para mostrar a vocês. Então, vocês acabaram assistindo na semana passada a 2 eventos, que foi o minicurso Revolução da Internet e o evento da professora Moacira, que foi organizado com o pessoal da OAB de Arapiraca, salvo engano. Então, eu acabei liberando, né? Vocês tiveram a liberação do professor Carlos Altran e do professor Sérgio Queiroz para o evento da segunda, e eu liberei vocês também para o evento da terça-feira. Já tinham a aula da Moacira, né, no primeiro horário, e a minha aula no segundo horário, eu liberei, vocês puderam assistir tudo. Então, são 2 atividades aí para esse bimestre, né, para essa nossa primeira prova. Então, são 2 relatórios. O relatório do minicurso Revolução da Internet e o relatório do evento da professora Moacir. No caso do minicurso Revolução da Internet, eu pedi para que vocês aqui especificamente fizessem um relatório sobre, tomassem nota, né, e prestassem mais atenção naquela parte do evento que foi falada pela professora Tainá, que foi direcionado para o direito do consumidor mesmo, né? Então, esse é o relatório que eu quero de vocês. É referente especificamente à parte do direito do consumidor, aquele trecho do minicurso referente ao direito do consumidor, certo? Já no caso do evento da professora Moacira, aí é o evento como um todo, certo? E aí são os relatórios. Vocês já sabem mais ou menos como é que se faz, mas aí eu trouxe para vocês o trecho lá do manual da CEUNE, para vocês lembrarem como é que funciona e para lembrarem como é que funciona também a questão das páginas e tudo mais, que eu sempre peço, né? Então, essas dicas aqui servem para os 2 relatórios. Então, no relatório aí de evento, como seminário, palestra, congresso, minicurso, vocês vão ter ali capa, folha de rosto. Eu nunca peço isso aqui com esses detalhes, então você pode fazer só a capa ou só a folha de rosto. O importante aqui é deixar o seu nome, né? Não só no e-mail, mas também no arquivo, porque alguns de vocês têm uns e-mails aí que não tem o um nome propriamente dito de vocês, é outra coisa que vocês utilizam, um apelido ou coisa do tipo. Então, para poder identificar vocês, coloca lá na capa ou folha de rosto o nome de vocês, a turma e tudo mais. E aí, o que vai interessar mais é essa questão da apresentação, que pode vir numa folha à parte ou no cabeçalho, né, no início da parte dos comentários, em que vocês vão colocar lá os dados sobre o evento, qual foi o título do evento, quem promoveu, quando foi a data da realização, o local, que foi a transmissão ao vivo pelo YouTube, no caso do evento da professora Moacira, e a transmissão pelo Zoom, no caso do evento da Revolução da Internet, né? E conferencistas ou palestrantes, né? Aí só realmente os dados básicos sobre o evento. O manual está no site da CEUNE, mas aí eu tirei um trechinho aqui, só esse trecho que interessa para vocês, mas o manual está completo lá no site da CEUNE. Tanto o manual quanto os regulamentos do TCC e das horas. Vocês encontram tudo lá, na parte da coordenação de pesquisa, certo? E aí o relatório ele vai ter as 2 partes, que são o comentário crítico avaliativo e a conclusão, né? Essas são as 2 partes aqui do relatório. Está travando para vocês, é isso? Tá, voltou agora, mas estava travando um bocado. Qual foi a parte que vocês não ouviram? Onde travou? Não, mas eu acho que acompanhando assim, visualmente, dá para entender. Ah, tá. Não, mas estava só falando ainda da questão dos dados do evento e tal.
era besteira. Certo. O mais importante é aqui, né? O comentário e a conclusão. Aí nos comentários vocês vão retratar o que foi visto no mini curso ou no evento da Moacira, né? Com os detalhes ali necessários. E na conclusão, aí é onde vocês vão colocar os comentários próprios de vocês sobre a importância do evento para a formação acadêmica profissional do aluno. Então, o relatório em si é a parte dos comentários, vocês já podem comentar com as palavras de vocês e tudo mais. E na conclusão, os comentários sobre a importância de cada um dos eventos, tá? A ideia é que vocês mandem os arquivos separadamente, mas vocês lembram que eu aceitava também quando era um arquivo só, desde que você dividisse, né? Uma parte lá, colocando relatório sobre o evento tal, e a outra, relatório sobre o evento tal. Lembram daqueles do Enix, né? E Semana de Direitos Humanos. Às vezes eu aceitava. Então, não tem problema. Pode colocar no arquivo só, pode colocar em 2 separados. O ideal é que coloque em 2 separados, que fica mais organizado, né? Até para vocês também poderem fazer. E aí, cada relatório, como sempre, vale até um ponto, se estiver seguindo ali as regrinhas básicas, que são, para os comentários, 2 ou 3 páginas. Conclusão, mais uma, né? Então, aí, na parte do desenvolvimento, no total ali, 3 ou 4 páginas, sendo 2 ou 3 dos comentários e uma da conclusão, certo? Então, isso aí depois eu vou colocar lá. Quando eu vou pegar esse trechinho aqui e vou mandar para vocês, como eu fiz com o pessoal do segundo período. Aí eu coloco nesse arquivo as regras, né, para o envio. E a data de entrega é uma só, porque só tem o dia 14, né? Então, o dia 14 vai ser o dia da entrega dos 2 relatórios, tá? 14 de setembro é a data da entrega dos 2. Travou de novo? Ou não está travando? Bom, então, repetindo, né? A data de entrega, dia 14. 14 de setembro é a data da entrega dos 2 relatórios. Certo? Então, 14 de setembro é a data da entrega. Tudo isso eu vou colocar detalhado lá na mensagem que eu vou colocar para vocês amanhã, tá certo? Mas aí já fiquem ligados nisso, né? Para os 2 relatórios, a mesma data de entrega, 14 de setembro, tá bom que são aí 2 semanas pela frente com feriado, com tudo, né? Então, vai dar tempo de fazer os 2 relatórios. Aí vai ter outra atividade que é um exercício, mas aí eu só vou passar realmente no dia 14, que vai ser já um exercíciozinho para preparar para a prova, tá? Entre travadas e destravadas, vocês conseguiram entender aí o que eu falei ou não? Mas aí amanhã vai estar mais detalhado lá na mensagem que eu mando para vocês, tá? Deu sim para entender, professor. Ainda bem. Às vezes a internet não ajuda. Então, a gente volta para cá para a gente ver agora as principais inovações do CDC. Claro que hoje, tantos anos depois, já se vão 30 anos, não chegam a ser tão inovadores hoje, né? Hoje já é lugar comum. Mas imagina, em 91 isso tudo era inovação mesmo, né? No começo dos anos 90, tudo isso eram grandes inovações. Então vamos ver o que o código em que o Código do Consumidor inovou no direito brasileiro. Primeiro ponto, a questão do tratamento mais amplo da igualdade. Por quê? A igualdade clássica é a igualdade perante a lei, ou seja, a igualdade formal, e o Código do Consumidor trouxe para o direito do consumidor e para o direito infraconstitucional a questão da igualdade material, a igualdade através da lei, que vai muito mais além do que a mera igualdade colocada pelo texto da lei, né? Então, por essa determinação, houve o reconhecimento da desigualdade jurídica entre os contratantes para estabelecer, por meio de regras de atribuição de maior proteção a uma das partes contratantes, a busca pela igualdade material nas relações de consumo. Então, o que acontece aqui, o que aconteceu lá desde 91 foi o seguinte: há o reconhecimento pelo legislador de que existe uma relação jurídica desigual, certo? Fornecedor e consumidor não estão nesse mesmo patamar, estão em patamares diferentes. O fornecedor aqui em cima, o consumidor bem mais embaixo. Há sempre uma posição privilegiada do fornecedor aqui. Seja porque ele tem mais acesso a informações,
seja porque ele tem maior poder aquisitivo, seja porque ele tem mais meios para se defender do que o consumidor, entre outras situações. Então, existem N situações aqui que vão mostrando que o fornecedor está sempre numa posição acima, privilegiada, em relação ao consumidor. A lei, então, o Código do Consumidor, vem justamente para corrigir essa distorção. É aí que aparece a ideia da igualdade material. Então, na igualdade material, se reconhece sempre essa relação desigual entre os contratantes, para que a lei traga mecanismos que garantam, num segundo momento, que essa igualdade vai ser conquistada, que essa igualdade vai ser estabelecida. Vocês já estão estudando outra área do direito que tem isso também, que é o direito do trabalho, que perdeu muito nos últimos anos depois da reforma trabalhista, claro. Mas essa ideia já vem lá desde o direito do trabalho e vai ganhando mais força com o direito do consumidor, certo? De novo, né? Relação trabalho-consumidor. É uma relação que parece ser inusitada, mas que existe desde lá os frigoríficos de Chicago e continua até hoje ainda existindo nessa parte da igualdade material, certo? Então, essa foi uma inovação, apesar de que o direito do trabalho já tratava dessa maneira empregador e empregado, mas na área do direito privado, nesse nosso enfoque, né, civil, consumidor, foi a primeira vez que isso ocorreu, porque no direito civil o que sempre prevaleceu foi a ideia da autonomia da vontade, né? A ideia de que o contrato faz lei entre as partes e não poderia haver intervenção do Estado numa relação contratual. Aqui, ao contrário, vai haver sempre essa intervenção estatal para garantir que a parte mais vulnerável, que é o consumidor, tenha seus direitos protegidos. Então, essa foi, sim, uma inovação, principalmente na nossa área aqui, civil-consumidor, certo? Outra inovação do CDC foi a adoção da responsabilidade objetiva como regra geral. Vocês já estudaram com a professora Manuela a responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, como regra, tem a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade que vai se aferir à culpa nas modalidades imprudência, negligência, imperícia. Não é isso? No caso nosso, do direito do consumidor, a responsabilidade subjetiva, logo de cara, ela se mostra insuficiente para tratar as relações entre consumidor e fornecedor. Então, logo de início, o Código do Consumidor já adotou a responsabilidade objetiva como regra geral, ou seja, a responsabilidade do fornecedor, independentemente da análise da sua culpa ou das modalidades de culpa. Isso traz uma proteção maior para o consumidor. Então, o que aconteceu aqui? Unificou-se as noções de responsabilidade extracontratual e contratual e se estabeleceu responsabilidade ampla a todos aqueles envolvidos, direta e indiretamente, no fornecimento de produto ou serviço ao consumidor. Então, nessa ideia da responsabilidade objetiva, vai se deixar de lado a análise da culpa, vai se unificar as fases fora do contrato e dentro do contrato, ou seja, a responsabilidade fora do contrato, extracontratual, e a responsabilidade dentro do contrato, a contratual, e vai se estabelecer pela responsabilidade objetiva um grau de responsabilidade muito mais amplo para os fornecedores, trazendo, assim, uma proteção maior para o consumidor diante das condutas lesivas, diante dos possíveis danos praticados tanto por quem comete atos ilícitos, quanto por quem comete atos lícitos, mas também danosos, certo? Então, esse foi outro ponto de inovação fundamental para o direito do consumidor, trazido aí pelo CDC. Outra inovação foi a noção ampla de fornecedor, consumidor, produto e serviço, como a gente vai ver depois, analisando os artigos 2º e 3º do CDC. Então, a ideia aqui, para se proteger o consumidor, para que seja dada essa proteção ampla, é preciso que também se coloque conceitos bastante amplos, para que várias pessoas possam ser consideradas fornecedoras, para que várias pessoas possam ser consideradas consumidoras, para que tenhamos uma ideia ampla do que seja produto ou serviço, que sejam ali, então, regulamentados pelo nosso CDC. E, finalmente, né, como desdobramento da responsabilidade objetiva, vem a proteção ampla ao consumidor, que aqui se configura desde o momento da oferta até mesmo após o fim do contrato.
Então, a responsabilidade aqui no direito do consumidor, ela não está restrita ao contrato. Ela começa bem antes, desde a oferta, e ela vai perdurar até muito tempo depois do fim do contrato, porque existe aqui a questão da garantia, né? Então, tudo isso vai incorporar aqui, vai ter incorporado a defesa do consumidor, a proteção ampla do consumidor. Então, vejam só, desde aquele panfleto que a gente recebe na rua, né? Ali já começa a proteção do consumidor. Você recebe um panfleto, às vezes até aparentemente inocente, que oferece para você um empréstimo consignado, né? Ou a oferta de um apartamento para você comprar, ou outros tantos panfletos que oferecem lá produtos para emagrecer, etc, etc. Aquele panfleto ele já vincula, né? Porque no direito civil tem a questão da oferta e da aceitação. Então, só fecha a relação jurídica quando há aceitação. Aqui não. Aqui já há a vinculação das partes no caso da oferta. Então, aquele panfleto aparentemente inocente que você recebe já vincula o fornecedor. Se ali tem uma propaganda enganosa, isso já vai resultar mais à frente numa possibilidade de indenização, certo? Então, por exemplo, tem lá um panfleto que coloca, né, um elixir milagroso para emagrecimento. Você vai lá, compra, tem efeitos colaterais e no lugar de emagrecer acaba tendo aumento de peso. Propaganda enganosa, pode gerar indenização, né? Vai fazer lá um empréstimo consignado e lá está dizendo sem taxa de administração no panfleto. Sem taxa de administração, sem juros e sem consulta ao SPC Serasa. Você chega lá na financeira e a primeira coisa que eles vão fazer, deixa eu ligar aqui para o SPC Serasa para fazer a consulta. Espera aí, está errado, né? Porque o panfleto diz sem consulta ao SPC Serasa. Então, é uma propaganda enganosa, já pode gerar indenização. Ou aquele famoso, cobrimos qualquer oferta. Aquele panfleto grandão, né, dos supermercados, das lojas maiores, que vendem de tudo um pouco e tem lá, cobrimos qualquer oferta da concorrência. E aí você vê na concorrência o preço mais baixo, leva lá o panfleto e ele diz, não vou cobrir não. Não vou cobrir porque isso aqui é uma empresa que não é minha concorrente, não sei o quê. Já é uma propaganda enganosa também. Então, veja, desde a oferta já tem vinculação aqui no direito do consumidor, já tem a possibilidade de responsabilizar o fornecedor por essas condutas. Durante o contrato, mais ainda, e no fim do contrato também. Por isso que hoje as empresas investem tanto, né, concessionárias de automóveis, planos de saúde, etc., etc., tem tanto investimento no pós-contrato. Então, há muitas ligações, né, do tipo, o que é que você está achando do produto? Você está gostando do seu carro que você comprou? O que é que você está achando da TV que você comprou? Está ótima, está funcionando bem? Isso tudo é parte dessa responsabilidade, porque após o fim do contrato, após a aquisição do bem, ainda se mantém essa responsabilidade por algum tempo. Geralmente, o tempo da garantia, ou mais, pode ser o tempo da vida útil desse produto, certo? Então, tudo isso engloba a proteção do consumidor. Tudo isso está bem colocado no CDC, certo? Então, aqui a proteção ela vai desde a responsabilidade pré-contratual até a pós-contratual, certo? Essa é outra inovação trazida pelo CDC, que não existe lá no direito civil, já que no direito civil só há vinculação a partir da aceitação e tudo gira em torno do contrato, né, na responsabilidade contratual, ou extracontratual, quando fala-se em responsabilidade civil, certo? Então, essas são as principais inovações trazidas pelo CDC ao longo da história. Claro que hoje isso é lugar comum, né? Não chega a ser inovação em 2021, mas para aquela época foi uma inovação gigantesca, certo? Alguma dúvida até aqui? Ok. Vamos passar então para outro ponto importante aqui, que é a questão relacionada à competência legislativa para o direito do consumidor. Que até agora eu estou falando do CDC, que é a nossa lei federal principal, mas já mostrei a vocês outras leis federais. Então, não é a única lei federal a nossa do CDC, a Lei 8.078. A pergunta que pode aparecer em relação a isso aqui é o seguinte: será que é possível que os estados e os municípios também possam legislar em direito do consumidor? Ou essa é uma atribuição
estritamente federal, né? Ou exclusivamente ou privativamente federal. Isso é o que a gente vai observar aqui, nesses pontos que vêm a seguir. Então, primeiro, competência concorrente. Então, respondendo à minha pergunta, né, que eu fiz agora, esse questionamento, será que é possível que estados e municípios legislem sobre o direito do consumidor? É possível, sim, seguindo-se determinadas regras. Então, é possível, por exemplo, nos casos de competência concorrente previstos no artigo 24, inciso 5º da Constituição, que prevê: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Então, existe a possibilidade de haver legislação concorrente, de que exista o Código do Consumidor, de que existam leis estaduais e leis do Distrito Federal. Municipais, não, na competência concorrente não aparece, né? Então, aí, especificamente, seriam União, Estados e DF. Eles poderiam fazer a legislação concorrente, certo? Tratando sobre o mesmo tema, dentro das suas atribuições territoriais. Então, leis sobre produção e consumo, ou seja, leis de direito do consumidor, podem sim ser promulgadas a nível estadual, do mesmo jeito que a nível federal. Só que, claro, obedecendo-se à questão territorial. A lei estadual, por exemplo, de Alagoas, não vai poder funcionar em Pernambuco, e assim por diante. Só esse detalhe, né? Mas é possível, sim, existir lei do direito do consumidor de natureza estadual, certo? Já em relação aos municípios, o que aparece é a chamada competência suplementar, que é a que está prevista nos artigos 30, no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição, que prevê o seguinte: compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local, e segundo, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, não há legislação concorrente, né? Os municípios não podem tratar de tudo que, a nível federal e estadual, se trata em relação ao direito do consumidor, mas é possível que ocorra a chamada competência suplementar, ou seja, naquilo que faltar ser legislado a nível federal e estadual, o município pode suprir essa lacuna, pode ali tratar de uma lei municipal sobre determinado tema, certo? Isso aconteceu muito, né? E ainda acontece, mas isso vem mais de alguns anos atrás. Isso aconteceu muito em relação às leis municipais que tratavam do tempo de espera nas filas dos bancos, certo? Não havia uma legislação federal em relação a isso. Leis estaduais são poucas, e aí cada município foi criando a sua. De início, havia leis, né, que estabeleciam só um tempo certo. Por exemplo, não podia passar mais do que 15 minutos. Mas aí depois houve um acerto com os bancos, e aí se estabeleceu o quê? Seria possível 15 minutos em dias normais da semana, em horários específicos, e aí, por exemplo, em horário de almoço, ou no início e no final da semana, segunda ou sexta-feira, véspera de feriado, dia seguinte ao feriado, o tempo aumenta para 20 minutos ou 30 minutos, o tempo máximo de espera. Outra coisa foi também, né, em algumas cidades, se legislou em relação à questão de como se esperar esse tempo. Se seria dentro da agência, fora da agência, em pé, sentado, né? Se seria emitida uma senha para isso. Então, essas leis municipais, elas vieram justamente para regulamentar essa questão do tempo de espera. Algumas pessoas receberam indenização, sim, né? A gente vai ver isso depois, tem a teoria do desvio produtivo, que vai fundamentar essas indenizações aqui, né? Mas agora com a pandemia mudou tudo, porque o atendimento está fora, está uma loucura, né? E geralmente você perde agora uma manhã ou um dia inteiro para ser atendido. Então, acabou que essa lei perdeu um pouco da sua força, ou essas leis, né, perderam um pouco da sua força por conta da pandemia. Mas isso não impede, claro, de que pessoas que se sintam lesadas busquem indenização, claro, evidentemente. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, no caso lá da lei estadual, foi em relação àquelas leis que proibiram que pessoas fumassem em locais fechados, ou que estabelecessem anos atrás a questão do fumódromo. Hoje já não tem mais isso. E já mais recentemente, leis que impediram que pessoas fumassem até em espaços abertos, mas que tivessem ali grande aglomeração de pessoas. Então, essas leis, elas vêm também
nesse sentido de estabelecer regulamentações locais, seja a nível estadual, seja a nível municipal. Então, respondendo lá agora com mais embasamento a pergunta, é possível legislar em direito do consumidor a nível estadual e municipal? Sem sombra de dúvidas, sim, é possível, certo? Só que aí tem que se obedecer a essas regras, né? Na legislação estadual, é competência concorrente, então pode ser qualquer matéria que seria também tratada a nível federal. Já no caso dos municípios, a competência é suplementar, então só naquilo que a legislação federal e a estadual não tiverem tratado. Aí é possível ter lei municipal sobre esses temas. Mas aquilo que foi tratado já por lei federal e estadual, aí a lei municipal não pode mexer tanto, certo? Esse assunto, quem já passou aí para o constitucional, quem já está no sexto período já entende bem, né? Isso aí é mais tranquilo. Aqui agora falando mais um pouco sobre o Código do Consumidor, agora sob a perspectiva mais teórica, doutrinária, mais abstrata, né? O Código do Consumidor tem como conteúdo, falando agora especificamente do CDC, o Código do Consumidor tem como conteúdo básico normas de direito privado, administrativo e penal. Então, o nosso CDC, que tem mais de 100 artigos, ele tem ali, dentro dos seus mais de 100 artigos, normas que tratam, na sua maioria dos artigos, de direito privado, ou seja, das relações de consumo em geral. Mas também existem normas voltadas para a administração pública, são normas de direito administrativo, e também existem crimes estabelecidos no CDC, que é a parte penal. A gente vê aqui na nossa disciplina, nesse período, as normas de direito privado e, ao final, algumas coisas sobre direito administrativo. Direito penal tem uma disciplina específica para isso, que vai ser a parte da legislação penal especial, que eu, na nova matriz, eu não sei se é o direito penal 3 ou se tem direito penal 4, mas tem uma disciplina que trata especificamente da legislação penal especial. Aí é onde vai entrar o CDC no que diz respeito aos crimes. Aí mais à frente vocês devem ver essa parte, tá? Então aqui a gente não vê os crimes, a gente deve ver só a parte do direito privado e da parte administrativa, certo? Em relação à posição hierárquica do CDC, que é o 4.2, o CDC é considerado pela doutrina como norma de eficácia supralegal. Aí vai ser a hora de eu resgatar com vocês aqui aquela tão famosa e tão usada pirâmide do Kelsen que eu usei lá com vocês no segundo período. Alberino vai ver isso aí comigo na próxima aula, né? Mas aqui quem já foi meu aluno de constitucional até o final já viu isso várias vezes. Então, aqui nós temos essa análise do CDC dentro da pirâmide normativa, né? Dentro do ordenamento jurídico. Onde é que está o CDC? Vocês lembram que lá na pirâmide do Kelsen, normal, né, a que vocês aprenderam comigo, tem lá uma divisão em 3 degraus, ou 3 partes. A Constituição está em cima, as leis, em geral, no meio, e embaixo, os decretos e outras normas. Para que a gente entenda o CDC, onde é que ele está, a gente vai precisar criar aqui, né, determinar o surgimento de um novo degrau. Onde ele vai ficar é o que a gente vai ver agora na sequência. Então, para entender essa posição hierárquica do CDC, vamos para a pirâmide normativa. No topo está aqui a Constituição Federal, as leis e as outras normas. E aqui está o CDC. Então, a gente cria um degrau aqui entre a Constituição e as leis em geral para incluir o CDC. Por isso que se diz, segundo a doutrina, que a eficácia do CDC ela é de natureza supralegal. Ela está acima das outras leis. Mas veja que ela está abaixo da Constituição. Então, ela é infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição, e é supralegal, porque está acima das leis. Então, a gente cria para o CDC uma categoria nova nessa pirâmide. Então, nem é uma lei comum, como outra qualquer, e nem é a Constituição. Está entre uma e outra. Então, o que resulta dessa ideia da eficácia supralegal? Em primeiro lugar,
Em relação à Constituição Federal, se houver um conflito entre o Código do Consumidor e a Constituição, claro, vai prevalecer a Constituição, porque o CDC está abaixo da Constituição. Agora, se houver um conflito entre o CDC e, por exemplo, um Código Civil ou uma lei qualquer, quem prevalece? O CDC. No caso da nossa relação de consumo, né? Das nossas relações de consumo. Então, se há uma relação de consumo e há um conflito entre o Código do Consumidor e outra lei, quem prevalece é o CDC, porque ele está acima das outras leis, certo? Vocês vão ver isso mais à frente, que tem outras categorias de leis que entram aí nessa eficácia supralegal. Por exemplo, os tratados internacionais entram aí também. Não é hora de falar disso, mas só lembrando que tem outras leis que entram nessa categoria. Então, que fique claro, o CDC está, em geral, em teoria, em tese, acima das outras leis. Por isso que se diz na doutrina que o CDC tem eficácia supralegal. Está acima das outras leis, mas abaixo da Constituição. Certo, gente? Deu para entender aí essa nova posição do Código do Consumidor nessa pirâmide? Beleza. E aí, então, para a gente encerrar essa ideia sobre o Código do Consumidor, essa parte mais geral aqui, né, do direito do consumidor, vale mencionar uma teoria muito importante, fundamental para se compreender o direito do consumidor em interação com as outras áreas do direito. É a chamada teoria do diálogo das fontes. Essa teoria foi desenvolvida por esse cidadão aí, o senhor chamado Eric Jaime, alemão, certo? E essa teoria foi trazida para o Brasil por essa doutrinadora, a Cláudia Lima Marx, que é essa primeira que está aqui em destaque, né? Nessa foto. Então, a Cláudia Lima Marx é considerada, vamos dizer, se não é a mais importante, é uma das mais importantes autoras do direito do consumidor no Brasil, e foi ela que estudou a teoria do Eric Jaime e trouxe para o Brasil. Essa teoria, então, é aplicável a possíveis antinomias entre o CDC e outras leis, ou seja, quando há eventuais conflitos entre o Código do Consumidor e outras leis, ou quando o Código do Consumidor não é suficiente para tratar daquele caso, porque não tem previsão legal no CDC, mas existem previsões em outras leis. O que fazer? Né? Principalmente, o caso principal aqui é esse, né? O CDC não trata daquele tema e existem outras leis que tratam. O que fazer nesses casos? Então, o Eric Jaime deu a resposta lá na Alemanha e a Cláudia Lima Marx adaptou essa teoria para o Brasil. Certo? Então, nesses casos, né, quando ocorre essa antinomia, o que deve acontecer é esse diálogo entre as fontes. E aí é possível que se traga para o direito do consumidor essas leis que são fora, né, estão fora do CDC, que em teoria estariam abaixo do direito do consumidor, né, do CDC, mas que podem suprir essas lacunas. Isso acontece muito na interação entre Código do Consumidor e Código Civil. O Código Civil tem algumas normas que podem ser usadas pelo direito do consumidor, principalmente porque o Código Civil é mais novo do que o Código do Consumidor e trouxe algumas ideias diferentes que podem ser utilizadas até para proteger melhor o consumidor do que as normas que estão no CDC. Então, por esse motivo, é possível usar a teoria do diálogo das fontes, justamente para suprir eventuais lacunas, para resolver possíveis antinomias entre o CDC e as outras leis. Levando-se em consideração sempre um princípio fundamental aqui, né? Deve ser aplicada a lei mais benéfica ao consumidor, em caso de conflito entre as leis, certo? O pessoal já está terminando aqui, falta menos de um minuto para acabar a aula, então vou me despedir de vocês. A gente vai conversando pelo WhatsApp para definir se amanhã mesmo vai ser o dia da reposição, tá? Amanhã a gente define e eu aviso lá no site. Tchau, gente. Boa noite. Professor, boa noite, pessoal. Boa noite.